visão, né, de quão distante nós estamos, para que a gente não esmoreça nunca. Tá? Então, antes de eu entrar propriamente na mensagem que foi mandada por ela, através do nosso irmão Chico Xavier, eu vou até contar uma história exatamente sobre o Chico, para a gente se situar e, didaticamente, a gente entender qual é a mensagem que ele quis nos passar. Né? Eu não sei se vocês são assim, eu também adoro internet, vivo vendo vídeos na internet, vídeos sobre Chico Xavier, Divaldo Franco, assisti várias vezes o filme sobre a vida de Chico, sobre a vida de Divaldo, Bezerra de Menezes, vários autores do mundo espírita. Né? E toda vez que eu vejo alguma coisa acerca do Chico, me vem à cabeça o seguinte: nossa, que ser iluminado, né? Que pessoa abençoada por Deus, teve a oportunidade de combater o bom combate e fez tudo o que lhe foi incumbido. Né? Ajudou tantas pessoas, nos ajuda até hoje com todas as suas obras. As obras de caridade dele estão aqui até hoje. Olho para ele e penso: meu Deus, como eu sou pequeno perto do Chico. Como nós somos pequenos, porque ele sofreu bastante coisas na vida dele, né? Nunca reclamou. Eu estou com uma dorzinha no dedo aqui, estou reclamando, está latejando, que coisa, Deus me ajuda. A gente reclama de tudo, a gente pede ajuda para Deus para tudo. Né? Chico não fazia isso. Né? Chico trabalhava pelo próximo. E eu olho para ele e penso: nossa, quando que eu vou chegar no nível de um Chico Xavier? Quanto tempo eu vou demorar? Quanto tempo vocês acham que a gente vai demorar para chegar no nível de um Chico? 100 anos? 200? 500? 1000 anos? Eu quero contar uma história para vocês sobre o Chico, que é de mais ou menos há 7.000 anos atrás. Ou seja, 5.000 anos antes do nascimento do nosso Mestre Jesus. Geraldo Lemos Neto, praticamente um discípulo de Chico, contou certa vez uma história sobre Chico que eu achei bem interessante, e é exatamente o que a gente vai tratar hoje, né, dessa nossa caminhada rumo aos seres angelicais. Ele conta que certa noite ele dormiu, Geraldo Lemos, né? Dormiu, e em desdobramento ele foi para um lugar, uma cidade que ele não conseguia reconhecer. Uma cidade muito parecida com Nova York. Prédios enormes, né? Vários rios, como se fosse Nova York, mas ele já tinha ido a Nova York e sabia que não era Nova York. Ele não conseguia identificar que cidade era essa. Ele estava em cima de um navio militar. Ele sabia que ali ele estava como soldado dentro desse navio. Ele estava perfilado com os colegas dele, e de repente entra uma figura. Ele olha para essa figura temendo, porque era um superior hierárquico dele. Ele olha para aquela figura morrendo de medo. Adivinhem quem era? Chico Xavier. Ele era o almirante do navio. Extremamente furioso, porque o país estava entrando em guerra. De repente, Geraldo olha para o lado e a nuvem aparece. Depois do clarão, uma bomba atômica foi soltada naquela cidade. Ceifando a vida de todo mundo. Ele acordou assustado com aquilo. Como pode isso? Como pode ser uma coisa sair da minha cabeça? É um pesadelo, que coisa horrível, ensopado de suor. No outro dia, ele foi atrás do Chico. Ele trabalhava com o Chico.
Chico, pelo amor de Deus, preciso conversar com você. Eu tive um sonho horrível. Preciso que você me explique o significado desse sonho. Chico falou, olha, eu já sei o que você sonhou. Senta aqui e vamos conversar. E mandou que todo mundo se afastasse. E eles começaram a conversar e o Geraldo começou a contar a história do sonho. Chico falou para ele, Geraldinho, você foi longe, você foi há 7.000 anos atrás, isso realmente aconteceu. Aconteceu em Capela, nós somos capelinos. Eu era militar, Dr. Bezerra de Menezes era o presidente do nosso país. É uma das razões pela qual Bezerra de Menezes está até hoje trabalhando no nosso planeta. Ele cometeu um erro há 7.000 anos atrás e ele não consegue ainda superar a culpa por aquilo que foi feito. Ele já disse que ele não vai sair do nosso planeta até que o último capelino evolua para o nível superior. Ele já poderia estar lá em cima, em outros planos. Né? Assim como Chico poderia já estar em outros planos e ele veio para cá. Né? Por que eu trouxe essa história para vocês? Uma história que me pegou muito quando eu assisti. Né? Comecei a duvidar, meu Deus, Chico Xavier, militar, Bezerra de Menezes, presidente, entrando em guerra com outro país. Não, isso aí é mentira, está errado. Está errado. A gente tem que pensar, e a mensagem que Menezes nos traz hoje, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que apesar de a gente olhar para os céus e ver os seres angelicais e pensarmos, nossa, como eles estão distantes de nós, quanto tempo eu vou demorar para poder beijar os pés de um Jesus Cristo? Quanto tempo eu vou demorar para encontrar Jesus? Mesmo nessa distância, a gente tem que entender que esses seres hoje angelicais iluminados nas zonas crísticas começaram humildes, menores, assim como nós começamos. Nós também já fomos muito piores do que somos hoje. Nós estamos aqui para aperfeiçoar-nos, para melhorar. Daqui a um tempo seremos um pouquinho melhor. Quem sabe, a partir de hoje, saindo daqui, a gente já seja um pouquinho melhor, colocando em prática aquilo que a gente vai estudar hoje. Então, pessoal, eu queria passar primeiro o problema que Mili traz na mensagem dela. Né? Ela fala que nós, estando na Terra, a gente olha para o céu e fala, o céu está muito distante. Deus está distante, Deus esqueceu de mim, principalmente quando a gente está sentindo dor. Né? Meu Deus, o que eu fiz para sofrer tudo isso? Só que a gente tem que pensar que, quando a gente fala de céu, nós estamos num planeta, nós estamos olhando para cima, tudo que nos envolve é céu. Deus não está tão distante de nós, assim como a gente quer fazer pensar. Muitas vezes a gente se coloca numa posição tão inferior que a gente acha que Deus é algo inatingível. Os seres angelicais nunca vão chegar perto da gente, nunca vão nos ajudar, porque nós não merecemos, nós somos pequenos, nós somos imperfeitos. É exatamente o contrário. A gente tem que pensar o seguinte, o céu está tão próximo de nós, Deus está tão próximo de nós, que alguns de vocês podem ter lido que nós somos centelha divina. Deus nos criou como uma fagulha da luz dele. Então nós não estamos tão distantes dele. Nós não estamos tão distantes dos seres angelicais. Nós temos um pouquinho deles aqui. E nós estamos hoje aqui para tentar aumentar essa luz, essa centelha, até que uma hora a gente tenha um nível de ser angelical
vai poder emanar energia, emanar luz para ajudar todos aqueles que estiverem próximos dele. Né? A gente esquece, quando a gente fala de céu, dessa distância que nós temos do céu, né? A gente se esquece que nós estamos no céu. Como eu disse a vocês, tudo o que envolve o nosso planeta é céu. Não foi dito nos nossos livros espíritas que a morada do Pai, existem muitas moradas no nosso universo. Por que aqui seria diferente? Por que aqui não faria parte dessas moradas? Por que aqui não faria parte do céu? Então a gente não pode esquecer da nossa origem celeste. Deus nos criou, nós estamos próximos dele. A gente tende a se afastar dele quando a gente não faz nada. Né? Nós vamos ver que toda vez que a gente trabalha um pouquinho pelo próximo, a gente se aproxima um pouco mais de Deus, um pouquinho mais da felicidade que a gente ainda não entende. Mas um dia a gente há de entender essa felicidade que é poder ajudar o próximo. Qual é a postura que nós temos diante dessa visão da distância entre o ser humano e os seres angelicais, os seres das zonas crísticas? Essa distância de Deus. Qual é a nossa postura? O que a gente faz? O que a gente faz de errado e a gente deveria mudar? Primeira coisa, a gente precisa tirar esse complexo de inferioridade que nós temos. Nós somos imperfeitos? Somos. Mas a gente está aqui exatamente para trabalhar essa imperfeição. A gente não está aqui, não veio a passeio, né? A gente veio para aprender e colocar em prática aquilo que a gente aprende. Eu costumo falar que todas as vezes que a gente entra no centro, a gente muda um pouquinho, né? A gente fica mais amigável, mais solícito, mais risonho. E quando sai, depois de tomar o passe, fica mais tranquilo. Dali alguns 5 minutos depois, basta alguém cruzar o nosso caminho de uma forma errada, encostar o carro próximo do nosso, dar uma fechada, a gente já esquece tudo que aprendeu. Eu gosto de falar que aqui é treino. Lá fora é um jogo efetivamente que a gente tem que jogar. É a prática lá fora. Então não adianta nada a gente se sentir pequeno e não fazer nada para mudar isso. A gente tem que começar. E o começo é já. Apesar de a gente ter muito caminho pela frente, se Chico Xavier demorou 7.000 anos para chegar no nível que ele chegou aqui no nosso planeta na última encarnação, se a gente tem 7.000 anos ainda pela frente para chegar no nível dele, nós temos que dar o primeiro passo. Toda jornada, toda viagem, todo longo caminho a ser percorrido começa com o primeiro passo. E se eu errar? E se eu fizer coisa errada? Se eu destratar o meu irmão? Se eu xingar o meu irmão que me fechou no trânsito? Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou descendente de italiano que fala, está no sangue, né? Nós somos assim mesmo. Não. Você pode ter a genética italiana. Seus antepassados te trouxeram essa carga genética. Mas o seu coração é seu. A luz que Deus criou em você é sua. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu avô, nono. Não. Somos nós
que nos tornamos melhores. E a gente tem que olhar para isso. Né? A gente tem que olhar para essa identificação dos nossos erros. Errei. O que eu posso fazer? Não vou errar mais. Vou prestar atenção. Vou começar a usar minha cabeça para coisa que presta. O que eu vou fazer para não xingar mais meu irmão no trânsito? Jesus não falou que se algo te causa escândalo, se afaste. Se um olho te causa escândalo, claro que ele usou terminologias para a época, mas arranque esse olho. Se algo afeta a minha evolução, algo eu tenho que fazer. Então, a primeira coisa, tentar ter mais paciência. Olhar mais para dentro. Por que eu sou tão nervoso assim no trânsito? Por que eu não consigo ser amável com as pessoas? Estou numa disputa, estou numa corrida. Por que eu não posso dar a passagem para o meu irmão? A bondade, assim como a maldade, decorre da prática. Ninguém é maldoso 100%, ninguém é bondoso 100%, a não ser que pratique. Nós temos que praticar essa bondade. A bondade que nós temos aqui dentro da casa, o abraço, o beijo, o sorriso, o olhar fraterno, tem que ser dado lá fora. Porque é fácil a gente amar, a gente ser bonzinho, com aquele que a gente acha que é o mesmo nível que a gente. Que a gente tem simpatia. Ele segue a mesma religião que eu. Ele trabalha comigo. Ele é da minha família. O difícil é a gente ter uma postura adequada com aquele que nos desagrada, com aquele que nos olha torto, com aquele que nos fecha no trânsito, com aquele que rouba a nossa vaga no emprego. Não é assim que funcionam as coisas. A gente precisa começar a parar para pensar. O que a gente está fazendo errado? O que eu preciso aprender com essa situação? Se o nosso planeta é uma escola, vamos ser estudantes. O que eu preciso aprender nesse momento? Eu estou sentindo dor. O que eu preciso aprender? Talvez cortar a unha de uma forma diferente. Estou sentindo dor, desconforto. O que eu preciso fazer? Todas as vezes que nós temos um sabor na nossa vida, é uma oportunidade que Deus está nos dando para melhorarmos. Essa semana, um primo meu perdeu o pai. Estive no velório com ele. Aquela dor imensa pela perda do pai. A mãe dele falou assim para mim: Rafael, fala com ele, por favor, você é espírita. Explica para ele essa dor que ele está sentindo. Ajuda. Eu perdi minha mãe faz 2 anos. Me coloquei no lugar dele. Falei: olha, Rodrigo, a vida é um piscar de olhos. A gente acha que viver 90 anos, 100 anos é muita coisa. Mas para quem tem a ideia da imortalidade da alma, a vida é um piscar de olhos. Logo estaremos todos nós reunidos novamente. Eu vou encontrar minha mãe, você vai encontrar o seu pai. Não é algo tão distante. É isso que Mimi quer trazer na mensagem dela. Que muitas vezes nós olhamos o problema como algo distante.
melhor dizendo, a solução para o nosso problema como algo distante. Estou sofrendo, perdi meu emprego. Que oportunidade que eu estou tendo? Deus está me dando a oportunidade de evoluir de alguma forma. O título da mensagem é sobre esmorecer. Esmorecer nunca, desistir nunca. A parte principal da mensagem dela é essa. Embora nós encaremos como algo difícil, é muita dor, é um peso enorme, essa cruz que Deus me deu, eu não estou conseguindo carregar. A dor é demais, nós compreendemos. Mas todos aqui nós sabemos que Deus não dá a cruz para aquele que não pode carregar. Se você está sentindo dor, é porque você aguenta. Deus sabe que você aguenta. E está te dando a oportunidade, novamente, da evolução. Vou desistir? Vou cruzar os braços? Jamais. Vou me revoltar? Tampouco. Não posso fazer isso. Eu tenho que botar na minha cabeça o seguinte: se Deus está fazendo isso para mim, é para o meu bem. Mesmo que doa, mesmo que eu sofra, é para a minha evolução. Nós temos pouca fé. A gente deveria colocar mais as nossas vidas na mão de Deus. Parece que eu ouvi alguém falar que não existe nenhuma folha que caia da árvore sem a vontade de Deus. Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Por que eu vou me revoltar com a vontade de Deus? Vou cruzar os braços, daqui eu não vou sair mais. Eu sou assim mesmo. Eu sou briguento. Deus me esqueceu. Deus não cuida de mim. Não posso fazer isso. Eu tenho que me colocar numa posição de enfrentar o problema e aprender com ele. Não é? No final da mensagem, Meilei nos traz alento. Ela nos traz a receita de como a gente deve se portar. Né? E o primeiro tópico que ela traz em sua mensagem é que a gente não deve nunca esquecer da herança. A herança imortal que Deus nos deu. Deus nos dá a oportunidade todo dia, uma oportunidade da gente dar um passo a mais, um passo para frente. A gente não pode esquecer disso. Minha vida só anda para trás de forma alguma. Nem que você queira. Hoje, você conquistou. Tudo que nós conquistamos daqui para frente só vai nos agradar, só vai nos surpreender. A gente não pode esquecer dessa herança imortal que nós temos. Segunda coisa que nos traz para a gente encerrar isso, já estou prolongando muito no tempo, a gente pensar nos recomeços. Se eu estou pensando, eu não posso usar esse tempo como desculpa. Eu tenho que usar isso